Deus. Aumentamos aí, vamos falar ao Senhor. Estamos alegres por esta rica oportunidade que Deus nos concede estarmos aqui para juntos glorificar o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, e vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir, que nos diz o seguinte: ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou apacentar, mandou para o seu campo a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e ir com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-o, e pondo-lhe o anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e o comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmão, pode tomar os seus assentos. O livro de Lucas, no capítulo 15, é conhecido como o livro das parábolas, das coisas perdidas, e nós vamos meditar a palavra do Senhor. Aqui no versículo 4, nos conta a história de um homem que ele tinha 100 ovelhas, e à tarde, ao contar as suas ovelhas, faltava uma, e aquele homem deixou no deserto as 99 e foi após a perdida, e achando-a, pôs em seus ombros, gostoso, e chegando a casa, convocou amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E vos digo, se assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Não, meus queridos, nós vemos aqui que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu quando uma alma aceita o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador. Então, você quer ver o céu alegre nesta noite? Comece a ganhar almas para o reino de Deus, porque vai haver alegria no céu. E no versículo 8,
também nos relata a história de uma mulher que ela tinha 10 dracmas. Aqui fala da ovelha perdida dentro de casa, né? O capítulo 4 narra a história da ovelha perdida no campo. E aqui no versículo 8 é perdido dentro de casa. Quantas ovelhas estão perdidas dentro da casa do Senhor? Isso. Mas que devemos fazer com essa mulher? Essa mulher ela acendeu a candeia, varreu a casa. Por que acendeu a candeia? Porque naquela época as casas eram feitas de barro e eram todas fechadas, não havia janela e era necessário que se acendesse a candeia. E foi isso que aquela mulher fez. Ela acendeu a candeia, varreu a casa e buscou com diligência. Buscou com diligência até achar a sua dracma perdida. E quando ela acha a sua dracma perdida, o que ela faz? Ela convida os amigos para se alegrar com ela. Assim devemos ser nós, né? Devemos nos alegrar quando nós ganhamos almas para o reino de Deus. E o texto diz que a alegria no céu, os anjos, primeiro Deus se alegra, e aqui os anjos também se alegram quando o pecador se arrepende. E o texto que nós temos no capítulo 11 nos relata a história de um homem. Esse homem ele tinha 2 filhos. E o mais moço chegou para o seu pai, e pediu a parte que ele tinha direito na fazenda do pai. E aquele pai repartiu, porque naquela época podia se repartir a herança, com o pai mesmo. Hoje não se pode fazer isso, só pode se repartir a herança quando o pai morre. Mas naquela época podia repartir a herança. E aquele pai, ele reparte a herança entre os seus 2 filhos. E o mais moço pega a sua parte e vai para uma terra distante, ou para uma terra longínqua. E ali, aquele jovem começa a desperdiçar tudo que o seu pai tinha lhe dado. E aquele jovem gastou tudo que ele tinha com os amigos, E quando nós temos dinheiro, temos amigos, meu querido. Mas quando o dinheiro acaba, se acaba tudo. E aquele jovem gastou tudo dissolutamente. Aquele jovem não pensou que o amanhã ele poderia passar necessidade. E aquele jovem gastou tudo que ele tinha. E quando o dinheiro acabou, o que aconteceu? Ele começou a passar necessidade. E o texto sagrado nos relata que aquele jovem foi procurar emprego, foi procurar serviço. E ele conseguiu naquela época. E o que ele conseguiu foi apacentar porcos. E para os judeus era uma coisa humilhante. Era a pior coisa que existia naquela época, era para os judeus lidar com o povo. E foi a única coisa que aconteceu para aquele jovem. Isso acontece quando nós estamos na casa do Pai, largamos a casa do Pai e vamos para o mundo, vamos para o mundo, pensando que o mundo tem alguma coisa de bom para nos oferecer. Mas o mundo, ele não tem nada para nos oferecer. Mas é interessante que aquele jovem, ele ali naquela situação difícil, ele começou a meditar, ele começou a pensar no seu pai, na fazenda do seu pai, e ele disse: na casa do meu pai tinha tudo, tinha abundância, e eu aqui padeço de fome. E aquele homem, aquele jovem,
ele começou a analisar a sua vida, ele começou a pensar no erro que ele tinha cometido. Mas interessante que aquele jovem, ele caiu em si, feliz daquele que quando sai da casa do pai, ele cai em si e se lembra que na casa do pai há fartura de alegria. E o texto sagrado diz que aquele jovem, ele caindo em si e começou a pensar. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aquele jovem, ele tomou conhecimento do erro que ele tinha cometido ao sair da casa do pai, ao sair para o crente, ao sair da presença de Deus, porque aqui nós temos tudo, não é isso? Nós temos hoje, aprendemos hoje da manhã que o nosso Jesus, ele é o pão da vida, não é isso? Ele é o pão que nos alimenta. E aquele jovem, ele tinha esse pão na casa do pai e ele deixou tudo e foi para o mundo. Mas, graças a Deus, que aquele jovem, ele caiu em si e voltou para a casa do pai. Ele disse, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Quando o pai, ele nunca esquece do filho quando o filho sai de casa. Quando o filho sai de casa, aquele pai fica com o seu coração apertado, mas sempre esperando a volta do seu filho. E isso aconteceu com aquele jovem. É isso. Aquele pai estava aguardando. O texto sagrado diz que o pai viu o filho ao longe e ali ele correu. É a única vez que nós vemos Deus correr ao encontro de alguém. Deus corre ao encontro do pecador. Deus, ele se preocupa com o pecador. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E aquele jovem, o pai, correu e lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiram, e pondo-lhe um anel na mão e alparga nos pés. Aquele pai restituiu o direito daquele filho, e o anel era autoridade, e sandálias no pé era sinal de livre, porque os escravos andavam descalços, mas os senhores andavam lançados. E o pai restituiu o direito daquele filho. Assim é nós, meus queridos, quando nos afastamos da casa do Senhor, mas o Senhor está sempre de braços abertos, esperando a volta do seu filho. E quando esse filho volta, ele o recebe, ele põe o anel no dedo, ele põe uma vestimenta nova, não é isso? Ele põe sandália no pé e manda fazer o quê? Manda fazer o banquete. Ele manda fazer o banquete. E foi isso que esse pai fez. Ele diz: trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, e houve grande festa. Não é isso? Assim é Deus com seus filhos, assim é Deus quando o seu povo. Mas o interessante é que sempre tem um filho mais velho, não é isso? Tem um filho mais velho. O filho mais velho, ele não gostou
irmão voltou, né? Mas ele ficou revoltado, ele ficou zangado com a volta do seu irmão. E o pai disse: esse teu irmão estava morto e foi achado. Mas aquele filho mais velho não se conformou com a volta do seu filho. Ainda bem que aqui no Pai São Roque não tem isso, né? Aqui nós alegramos com aqueles que voltam, né? Nós abraçamos com alegria aquele que reconhece e volta à casa do Pai. E o texto relata que o filho mais velho veio, teve teu irmão. O pai matou o bezerro cevado porque recebeu o são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar. Olha a situação do coração daquele jovem. Nem entrar em casa aquele filho queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: eis-te te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vi, porém, este teu filho, ele nem diz irmão, ele diz teu filho, que desperdiçou as tuas fazendas com as benefícios, mataste meu bezerro cevado, e ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, todas as minhas. Gente, nós temos tudo na casa do Pai, né? O que é do Pai é nosso, não é isso? O que é do Pai? Do Pai não é do Filho, Paulo. Você tem seu filho aí, ele vai herdar o que é teu, não é isso? Ele vai herdar, mas aquele jovem, ele não quis, ele Pai diz: tudo que é teu é teu. Então, meus queridos, vamos nos alegrar, vamos permanecer na casa do Pai, porque na casa do Pai há fartura de alegria. Na casa do Pai nós temos tudo que nós precisamos e vamos permanecer, porque, como foi dito hoje, Deus, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é tempo de nós brincarmos de ser crentes, é isso. É tempo de nós estarmos com as nossas lamparinas de azeite acesa e também com azeite de reserva. Não adianta estar só com a lamparina acesa. Tem que ter azeite de reserva, porque o noivo pode tardar, não é isso? O noivo pode tardar, mas quem tem reserva tem tudo. Ficamos com essa palavra, que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.